Pessoal, infelizmente não conseguimos gravar a nossa live, né? Mas eu vou estar gravando aqui a videoaula para vocês e estando disponibilizando o link aí no AVA, certo? Bom, o nosso assunto dessa aula, que seria, né, a nossa aula de hoje, seria Sistema Econômico e Mercado. Vamos lá. Na aula passada, na última aula, na verdade, que a gente teve a respeito na aula presencial, perdão, foi a gente até começou a comentar a respeito desse assunto, mas não deu tempo de concluir a ideia, certo? Então, mensuração da atividade econômica. A gente viu que cada país ele se organiza de alguma forma, né, para desenvolver suas atividades econômicas de produção, circulação, distribuição e consumo de alguns bens e serviços, de forma que a gente chama isso de quê? De sistema econômico, ou seja, a forma com que o país vai investir seus recursos, vai investir suas verbas. Inclusive, a gente está passando por um período muito sério desse mundialmente, né, em relação ao coronavírus, onde cada país está tomando as atitudes cabíveis, né, o que fazer com recurso, destinar para que área, principalmente a área da saúde, né, a área da assistência social, por exemplo, para que as pessoas que não têm condições de trabalhar, que não têm outra fonte de renda, possam se sustentar nesse período de quarentena, né? Então a gente está vendo aí essa questão desse auxílio de R$ 600 que o governo está criando. Então isso tudo são sistemas econômicos. Isso tudo é pensado, é repensado, é analisado por todos os setores de cada país. Então cada país, por exemplo, o que o Brasil adotou não significa que o Japão vai adotar, que os Estados Unidos vai adotar. Possa ser que possam ser copiados. Um modelo de sistema econômico ele pode ser copiado de um país para o outro. Ele pode, como é que se diz assim, replicar partes, mas provavelmente ele nunca vai conseguir copiar integralmente um sistema econômico para tentar aplicar num país, porque são realidades diferentes, são pessoas diferentes, costumes diferentes, produções diferentes, produtos diferentes. Então não tem como ser idênticos, entendeu? Mas pode copiar algumas coisas. Sempre o Brasil anda copiando aí muita coisa da Europa, tenta aplicar aqui e geralmente não dá certo. Vamos lá. Toda atividade econômica, ela opera segundo um conjunto de regras, né? Como, por exemplo, as empresas, elas para funcionar, elas precisam de licenças específicas, como alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária para restaurantes, por exemplo, licenças ambientais e várias outras. E os trabalhadores também precisam seguir regras, como por exemplo, devem ser registrados, ter carteira assinada, entendeu? E várias outras questões legais aí, trabalhistas, envolvendo esse assunto. E assim também, como vocês advogados, também até para exercer a função de vocês, também tem que seguir regras. Então, os advogados, a fim de que possam exercer sua profissão, eles também devem ser formados em escolas oficialmente reconhecidas, né, pelo MEC, no caso, aqui no Brasil, além de ser filiados aos órgãos de classe, né, no caso de vocês é a OAB. Bom, o sistema econômico, então, de forma geral, o que é? É um conjunto de relações técnicas básicas e institucionais, né, que caracterizam a organização econômica de uma sociedade. Essas relações condicionam, de sentido geral, das decisões que se tomam em toda a sociedade e os ramos predominantes de sua atividade. Eu vou deixar também no link, pessoal, aí no AVA, de alguns vídeos para vocês assistirem. E aí vocês vão ver esse vídeo aí da questão da educação do Brasil e da Coreia. Então, do ponto de vista econômico, por que que teve tanta diferença do Brasil e a Coreia nesses últimos anos? O que foi que a Coreia fez para sobressair ao Brasil? E aí é bem interessante o vídeo, é simples e rápido o entendimento. Depois dê uma olhada, viu? Vou deixar os links aí na descrição. Sistema econômico. Todo sistema econômico ele deve tratar de responder as três perguntas que são essas: que bens e serviços produzir e em que quantidade? Ou seja, o que eu devo produzir?
em qual quantidade eu tenho que produzir para atender às necessidades das pessoas. Que a gente já viu que a economia é o quê? É o poder, é a ciência que estuda as decisões, né? As escolhas. Então eu escolho o quê? Como investir meu dinheiro, em que eu vou gastar meu dinheiro, em que eu vou comprar, o que eu vou vender, o que eu vou ofertar. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou vender, acha que é só produto, mas serviços a gente viu também que a gente consegue vender. Por exemplo, o trabalho a força de trabalho é um produto a ser ofertado. O intelecto também por exemplo, você prestar consultoria jurídica é um trabalho, certo? É um produto, é um serviço. Então, como produzir tais bens e serviços? Como é que eu vou produzir isso, certo? E principalmente para quem eu vou produzir. Então, essas três perguntas aí é o que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Tentar entender como é que funciona essas três perguntinhas, certo? Bom, que bens e serviços produzir em que quantidade? Então, deve-se escolher entre mais estradas asfaltadas ou ferrovias, mais escolas ou hospitais. Deve-se produzir mais alimentos ou mais bens de capital. Então, são decisões que, no caso, o Estado e também a própria economia vai ditar. Por exemplo, no país igual ao Brasil, recentemente tivemos a decisão do governo federal em reduzir, né, em realizar cortes, em reduzir quantidade de bolsas no CNPq. Então, o CNPq ele parou de financiar muitas pesquisas científicas, tanto estaduais como federais, e isso hoje a gente está vendo um reflexo disso. Inclusive tá havendo esse retrocesso, né? Tá tendo esse tá colhendo esses frutos, infelizmente, onde o Brasil perante uma pandemia mundial está tendo que agora voltar a financiar projetos de pesquisa. Então, até o próprio ministro da Saúde está tentando, junto com os governos estaduais, liberar verbas para favorecer a pesquisa. Então, o que antes era visto como não prioridade, agora está sendo emergencial. Então, vejam bem aí, ó, como é que uma decisão que antes, à vista de muitos, era uma decisão sensata, né? Ou não, não sei, aí vai do ponto de vista de cada um, mas foi uma atitude muito brusca, de certo modo, e acabou tendo uma consequência agora repentina. Então a gente tem que pensar bem. E é isso que o vídeo que eu coloquei lá, à disposição aí da Coreia do Sul e do Brasil, retrata muito bem as decisões que os países fizeram. Estou dizendo só desse atual governo, não. Desde a década de 70, o Brasil vem tomando algumas atitudes que não levaram a um sucesso econômico nessas últimas décadas. E países como Coreia do Sul, que antigamente eram países muito mais emergentes do que o Brasil, hoje são países de primeiro mundo, entendeu? Então essas definições, essas decisões, esse saber decidir é que move a economia, certo? Bom, como produzir tais bens e serviços? Toda sociedade deve determinar quem vai ser responsável pela produção, que meios e técnicas serão empregados e quais serão os métodos e organização seguidos no processo produtivo. Aí eu coloquei a imagem da Petrobras, porque é o seguinte, por exemplo, alguns bens e serviços no Brasil, eles, ao contrário de países como, por exemplo, os Estados Unidos, não sei se você já chegaram a assistir aquele filme bem antigo, Família Buscapé. É um filme comédia, mas retrata uma realidade americana que, se você achar, por exemplo, petróleo no seu quintal, lá eles descobrem, né, petróleo na fazenda, eles se tornam dono, eles ganham royalties, né, eles ganham um valor para o governo ou uma empresa explorar aquele bem, né? Então eles ficam milionários. Mas no Brasil não. Para você explorar determinados serviços, alguns pertencem à União. A maioria deles, bens naturais, pertencem à União. E para você conseguir explorar eles, por mais que estejam em sua propriedade, nem sempre você vai ter o direito. Como, por exemplo, mineração e petróleo. Eu posso ter uma fazenda, por exemplo, onde tenha ouro, diamante nela,
mas eu não posso, se eu não tiver o cadastro, né, e o registro para explorar e minha atividade de mineração e explorar esse diamante, eu posso ser dono, ter posse, título da terra, mas não vou ter autorização para explorar esse diamante. Então, o domínio da exploração pode ser de outra pessoa que já registrou, mesmo não sendo o dono da minha propriedade. Então, esse registro aí, por exemplo, é feito por qualquer pessoa ou CNPJ no Brasil. Então, se eu escolher alguma área disponível ainda no Brasil e querer registrar, eu posso fazer isso. Eu pago anualmente taxas para manter esse direito, né, de exploração, mas eu também só posso explorar com permissão do proprietário. Então entra naquele jogo, né? Eu tenho, mas não posso usar. E às vezes a pessoa tem o direito de usar, mas não tem a terra. E aí entra muitos conflitos, principalmente na parte de mineração, e isso eu já acompanhei de perto. É muito conflituoso, onde geralmente, por exemplo, tem pessoas que têm o direito de explorar, mas a área de exploração é uma comunidade tradicional de pescadores, por exemplo. Então, como é que você vai explorar, fazer uma atividade altamente impactante numa área de vulnerabilidade social? Então, é uma coisa complicada de se trabalhar, certo? O sistema econômico, para quem produzir? Então, como vai ser distribuído o total da produção nacional entre os diferentes indivíduos e famílias? Então, para responder essas perguntas anteriores que a gente vem fazendo, existem basicamente três mecanismos ou sistemas de mercado, né? Sistemas econômicos, que é a economia de mercado, a economia de planificação e central e economia mista. Então, aí tem até uma chargezinha, né, falando do produto interno bruto, a renda per capita, né, o que seria, né, na teoria, e como é de fato a distribuição de renda, né? Então, muitos com pouco e poucos com muito, né? Então, como é feito isso? A gente vai acompanhar esses três itens aí. Primeiro, economia de mercado. É típico de economias capitalistas, né? Geralmente a maioria são, as quais têm como característica básica a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, quem produz não é o governo, quem produz de fato são empresas, empresas privadas. Então, temos no Brasil diferentes tipos de empresas privadas e temos o governo também, de certa forma, assim, comutativamente, né? Trabalhando em conjunto, igual a Petrobras, no caso, são estatais. Temos aí a Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Então, tem várias outras coisas, outros tipos de empresa que são estatais que também produzem, certo? Mas a maioria são privadas, empresas privadas, e aí que entra aquela famosa história da privatização do sistema, né? Vamos privatizar tudo, vamos privatizar o hospital do SUS, vamos privatizar tudo, tudo agora vai ser pago, tudo tem que ter, tudo vai melhorar a qualidade, porque esses modelos geralmente os Estados Unidos também adotam a maior parte disso, né? Porque é muito surreal para um americano saber que aqui no Brasil existem mais faculdades, muitas universidades públicas, né, onde você, entre aspas, não paga, e hospitais públicos. Para eles, isso não deveria existir. Muitos americanos pensam assim, por quê? Eles recebem dignamente pelos serviços, né, prestados e têm condições de pagar. Aqui no Brasil é o contrário. Você não tem um retorno favorável, né, às suas atividades econômicas, o salário mínimo não dá nem para o mínimo das funções e acaba que você precisa recorrer ao auxílio do Estado. Então o Estado tem que suprir essa necessidade de alguma forma, porque você paga muito imposto, você espera um retorno do Estado para isso. Mas basicamente tudo que é produzido é por empresas privadas e objetivam sempre o lucro. Como eu sempre disse na aula, nada é de graça. Quando a gente está vendo, analisando, estudando economia, a gente vê que nada é de graça. E o que predomina nessa briga doida aí de vender e comprar é o que? A concorrência, certo? A economia
vendo aqui de outro lado sobre o que de fato é essa concorrência, é uma economia baseada então na propriedade privada e na livre iniciativa, né? Os agentes econômicos, indivíduos e empresas, ou seja, a gente e também as empresas, preocupam-se em resolver isoladamente seus próprios problemas. Então, se eu estou dependendo aí de gasolina, a gasolina não está interferindo nas minhas atividades, eu vou procurar um posto mais barato, que venda gasolina mais barato, porque eu quero resolver o quê? Meu problema de locomoção. Agora, se eu não uso carro, se eu não tenho carro, para mim não interfere diretamente, né? Não interfere o preço da gasolina, de forma indireta, sim, que acaba saindo aí, né, do valor do frete, da mercadoria, tudo sobe. Então, de forma indireta, né? Mas, porém, de forma direta, quem não tem carro não interfere o preço da gasolina, certo? Mas então a gente está preocupado o quê? Apenas com nossos problemas individuais, assim como a empresa também, que não depende de tal recurso, não vai estar preocupado com a altura, com a elevação dos preços de cada um desses produtos, certo? Eles tentam sempre sobreviver como? Na concorrência imposta pelos mercados. Então, aqui temos um exemplo muito fácil de visualizar e de compreender toda essa dinâmica. Então, nesse tipo de sistema, os consumidores e empresas agindo individualmente interagem através dos mercados, acabando por determinar o que, como e para quem produzir. A Nestlé, por exemplo, é mestre em fazer isso. Ela determina através da influência de mercado, ou seja, através do feedback ou da resposta, né, que os consumidores dão aos produtos dela. Por exemplo, se ela lança um produto novo, se esse produto tem uma boa saída, uma boa venda, ele vai procurar saber quem é que está consumindo, onde é que ela está vendendo, onde é que está em qual casa do brasileiro está esse produto. Então a Nestlé, por exemplo, tem linhas diferentes para o mesmo produto. Por exemplo, leite em pó. Leite em pó tem o ideal, que é o mais barato, leite em pó, um dos mais baratos leite em pó que existe no mercado. E tem também o Molico, que também é um leite em pó, porém com outras características mais refinadas, né? Vitaminadas aí e Mega Plus Ultra Ômega Blaster, que eles sempre adoram colocar isso nas etiquetas, Gold, Silver, Ultra, Mega, Giga. Então isso daí agrega o que? Agrega valor, agrega peso no produto e faz com que o produto seja mais caro, atendendo assim um outro mercado, sendo a mesma empresa, atingindo classes sociais diferentes. Então, aí outro exemplo aí, o Nescafé. Então, o Nescafé básico que qualquer pessoa assalariada tem condições de comprar um Nescafé ali, não para tomar diariamente, né? Porque também é caro. Mas, além disso, tem o mais caro ainda. Tem o Nescafé Gold, que é mais do que caro. É um padrão internacional. São grãos selecionados. É toda aquela história e ladainha para convencer do que é mais caro. Certo? Então, isso são exemplos aí de como é que funciona. Isso daqui a gente já comentou na sala de aula, pessoal. Foi o seguinte: o sistema de preços. Então, em economia de mercado, a ação conjunta de indivíduos e empresas permite que milhares de mercadorias sejam produzidas de maneira espontânea, ou seja, eu produzo o que eu quiser, sem que haja uma coordenação geral das atividades econômicas. Aí a gente deu o exemplo aí, né, na sala de aula do controle remoto. Eu posso produzir o controle da forma que eu quiser, porém, eu tenho que seguir, eu vou verificar como é que eu vou avaliar, como é que eu vou custear meu produto. Você acha que eu vou dar ele de graça? Não, então como é que eu vou colocar um preço nesse produto, certo? E a gente também viu a questão lá do ar enlatado, arranjou uma imagem aí mostrando o ar de Salvador, né? Então, até colocando valor onde não há, né? Que é uma coisa assim, tão fútil, mas que conseguiu, a pessoa, né, teve a criatividade, a ousadia de produzir esse produto e comercializar. E e vendeu bastante, por sinal. Então, isso tudo é formado um sistema de preço.
Então, na verdade, existe um mecanismo, né, meio que automático, pessoal, e inconsciente que trabalha garantindo o funcionamento desse sistema econômico. Ou seja, são os desejos e vontades que vão sobressair aí, que vão atribuir valores às coisas. Por exemplo, o desejo que em a Apple causa em você querer adquirir um iPhone recém-lançado. Você acabou de comprar um iPhone 10, pagou aí quase R$ 5.000, mas aí no outro ano vem a Apple e lança o iPhone 11. Aí você já te mostra numa propaganda que o 11 é melhor do que o 10 por conta disso, daquilo, e cita milhões de benefícios que antes não tinha. Sendo que ela tinha tecnologia suficiente para colocar isso já no 10, mas ela não vai colocando tudo de uma vez, ela é esperta. Ela vai disponibilizando aos poucos essas tecnologias, justamente para você sempre ir renovando esses aparelhos. E aí acaba que de certo modo, te convence do que é mais caro, do que é mais valioso, do que é melhor, entendeu? Então, em um mercado livre, os preços refletem as quantidades que os vendedores desejam oferecer. Então, tem alguns produtos que também são limitados à venda, né? E que compradores desejam comprar cada bem. Aí tem até o exemplo aí da Chanel, né? Que custa 7.000 dólares. Então, um dólar aí, hoje, mais de R$ 5. Deve estar aí uns 35 a 40. Uma bolsinha dessa daí deve estar custando uns R$ 40.000. E é limitada, ou seja, poucas produções, poucas unidades foram produzidas. Então, é uma coisa que quem é que vai consumir uma coisa dessa, um bem desse? Pouquíssimas pessoas, porque o preço limita o acesso a essas pessoas. Então, ele não vai produzir 300 mil bolsas de R$ 40.000. Não, ele vai produzir no máximo aí uma quantidade aí de centenas para justamente atingir essa pequena parcela que tem condições de alcançar esse objetivo. E quem alcança demonstra isso como um troféu. De olha, eu consigo comprar uma bolsa de R$ 40.000. Tá vendo aqui? Tá estampada aqui, ó. É Chanel. Entendeu? Então isso é que move o sistema de preço. Então, em economia de mercado, tanto os bens e serviços quanto os recursos produtivos têm seus preços e quantidades determinados pelo livre jogo da oferta e procura, ou seja, pela livre concorrência. Então, isso é muito. Isso daqui eu acho que todo mundo já ouviu falar da questão da oferta e procura, que é o quê? Quanto mais seja ofertado um produto, mais barato ele vai ser. Porque se todo mundo está vendendo melancia na cidade, essa cidade for a cidade da melancia, se São Félix ou Santa Maria fosse conhecida como a cidade da melancia, toda esquina você viria um mercadinho vendendo melancia, provavelmente você conseguiria melancia muito barata, porque haveria uma concorrência, haveria uma oferta demasiada, né, por aquele produto. Já é o contrário quando você tem pouco produto daquilo e você não consegue encontrar aquilo em mais nenhum lugar. Só em um sacolão você encontraria melancia. Então aquele sacolão aproveita dessa oportunidade e faz o quê? Coloca o preço lá em cima, certo? Então o sistema de preço, o mecanismo de preço é, portanto, um vasto sistema de tentativa e erro. Então nada é certo. Você vai tentando, às vezes você coloca um preço absurdo num produto simples, consegue vender, ou às vezes você coloca um preço muito barato também em um produto e não consegue vender, mesmo ele sendo barato. Então o preço final do produto não significa que o barato será vendido ou que o caro será cobiçado. Isso varia muita coisa. Então o desejo das pessoas, principalmente, é que vai determinar a dimensão da procura. Então, é a vontade de eu procurar aquele serviço é que vai fazer com que ela seja ofertada ou não. Então, se ninguém tiver interesse naquele produto, também ele não vai ser consumido. Então, alguém já ouviu falar aí da lasanha aí que a Colgate lançou? Então, quem aí já comeu uma lasanha da Colgate? Então, foi um fracasso total quando a Colgate tentou lançar uma linha de produtos alimentícios. Por quê? Porque a imagem da empresa já estava associada a um produto de higiene bucal.
Então, quando fala Colgate, você só lembra o quê? De pasta de dente, de enxaguante bucal, de escova de dente. Você não vai lembrar de comida. E também teve a tentativa aí, olha só, são grandes empresas, não é um mercadinho ali da esquina que tentou lançar um produto novo. São empresas gigantescas. A McDonald's, por exemplo, tentou lançar pizza, vender pizza, mas não funcionou. Não, a procura não foi satisfatória. Então não foi viável para a empresa manter a comercialização disso. Então a vontade é que vai definir, né, a procura. Aí tem uma chargezinha aí, eu não sei se vocês estão enxergando. Aí tem o Calvin, né, e Harold, que é a tirinha. Aí vem a menininha e pergunta: R$ 3.000 por um copo de limonada? Isso mesmo, que é um. Como você justifica cobrar R$ 3.000? Oferta e procura. Onde está procurando? Não vejo nenhuma procura. Há muita procura. Ah, é? Claro, como único acionista dessa firma, eu procuro um lucro monstruoso para o meu investimento. E como presidente e diretor executivo dessa empresa, procuro um salário exorbitante. Você está maluco? Vou para casa buscar outra bebida. Claro, deixe-me ser sem emprego. São pessoas como você que arruinam a economia. Aí ele ficou todo chateado, né? Porque não conseguiu vender o copo de limonada por R$ 3.000. Aí saiu para a mãe dele e perguntou: Mãe, preciso ser subsidiado, ou seja, preciso viver de subsídios do Estado, no caso a mãe dele, né? Preciso ser mantido, não tem como viver nesse mercado. Bom, dando continuidade aí, em uma economia complexa, né, e interdependente, as pessoas não conseguem dizer diretamente aos produtores o que desejam consumir. Por exemplo, às vezes até sim, né, porque muitas empresas investem em pesquisas de mercado. Então, elas às vezes ligam para vocês ou então colocam propagandas em sites, em aplicativos. Você já provou a Fanta Guaraná? O que você achou? Tem muito disso quando lança o produto também no mercado, as amostras grátis, né? Para você dizer o que você gosta. Então, receba em casa e teste. Ganhe dinheiro sem sair de casa, testando produto. Então, esse feedback às vezes acontece, mas nem sempre uma empresa lança um produto e ele tem essa resposta, né, do consumidor. Então, um mecanismo, principalmente no mercado oferece, é através dos preços, né, é uma forma de comunicação indireta entre produtor e consumidor, possibilitando aí uma adaptação de produção à necessidade de consumo. Ou seja, quando o preço é muito alto, você chega no supermercado e vê o arroz com preço lá em cima, uma marca, determinada marca, muito cara, aí você vai ver se ela vai ter saído ou não. Se o supermercado mesmo vai verificar se vai ter demanda ou não por aquele tipo de arroz. Às vezes é um arroz importado, é um arroz integral, um arroz selecionado. Então o preço ele vai diferenciar aí cada tipo de produto e vai ser como um termômetro, né? Dizendo o que comprar e o quanto você tem condições de gastar. Qual público vai atender aquele tipo de valor, certo? Então, o que, como e para quem produzir. Então, em economia de mercado, o Estado ele nunca deve interferir em nenhum aspecto da atividade produtiva. Isso daqui a gente já até começou a comentar, né, na aula passada, na nossa aula presencial, que foi em relação ao Adam Smith. É, a- o Estado ele não interfere, né, nessas atividades produtivas, devendo ficar sua ação restrita ao atendimento das necessidades coletivas, tais como a justiça e a educação, por exemplo. Então, cabe ainda ao Estado o estabelecimento de regras visando proteger a liberdade econômica, né, zelando assim pelo livre jogo da oferta e procura. E aí vem a tal da mão invisível, né, que movimenta e mantém o equilíbrio desse mercado. Aí eu vou deixar também um vídeo sobre isso para vocês entenderem, viu? Não vou me estender aqui não. Então, o que produzir? Em um sistema baseado nessas ações, né, das famílias e das empresas, as próprias unidades familiares vão determinar o valor de cada bem ou serviço. Porque através dessas unidades familiares,
é que quanto mais pessoas desejarem aquele produto, mais atribuirão um valor a ele cada vez maior, né? Aí a gente tá vendo aí nessa época de pandemia aí, que tem lugares com valores exorbitantes aí de álcool gel e de máscara, por exemplo, ó, um álcool gel aí R$ 39 e um conjunto de um pacote de máscaras no supermercado chegou a custar R$ 55. Então, não, 55 antigamente, né? 7 unidades e hoje 2 unidades chegaram a custar R$ 99. Uma única unidade custou R$ 49. Então, é essa procura que determina o valor, né? Lógico que tem aí o Procon atuando em cima dessas empresas que estão e empreendimentos que estão cobrando esses valores exorbitantes. E aí sim que o mercado, ou perdão, que o Estado começou a influenciar. Então a mão aí deixou de ser invisível e tornou-se visível, entendeu? O Estado interferiu e falou, não, epa, peraí, estão cobrando caro demais pelo álcool, vamos interferir aqui para não deixar isso acontecer. Então o que produzir? Como as unidades familiares gastam sua renda e define um sistema de avaliação fornecendo uma estrutura de preço dentro de um sistema econômico, então eles vão, que perseguem basicamente o lucro, né, produzir aquilo que as pessoas desejam. Ou seja, um exemplo, se o álcool em gel hoje para as mãos representava de 5 a 10% da Companhia Nacional de Álcool, o próprio presidente da CNA, ele assume que com o aumento dessa demanda, enfrentando essa doença, né, vai saltar para 20 a 25% do faturamento. Ou seja, então uma coisinha, um produto, um único produto que representava 5% de toda a venda desse tipo de comércio, hoje ele vai saltar de 5 para 25, ou seja, para um quarto de toda a produção nacional vai ser de álcool em gel. Então, o que produzir depende justamente desses anseios. A sociedade hoje anseia por esse tipo de produto. Então, como produzir? A gente até viu na sala de aula, né, aquele exemplo lá do alfinete, como produzir. Se eu fosse colocar cada um para produzir um alfinete, levaria dias. E a gente viu que métodos automatizados levariam a uma produção maior, né, e consequentemente um lucro maior. Então, em função dessa concorrência, né, de preços, resta então o produtor, na tentativa de maximizar seu lucro, optar por um método de produção mais barato, o mais barato possível e que envolva naturalmente considerações a respeito dos preços dos fatores de produção a serem utilizados. Então, como produzir então? Qual seria o melhor método de produzir? Então, se o fator de capital é o mais caro, gente, e o fator trabalho for mais barato, as empresas, por exemplo, vão procurar utilizar de técnicas que utilizem mais o fator trabalho mais intensivamente. Isso acontece muito na China, por exemplo. Lá a mão de obra é muito barata, tanto que muitas empresas americanas e vários outros países do mundo instalam suas fábricas na China. Então, se eu não tenho tecnologia suficiente, a tecnologia é cara para produzir através de máquinas, né, todo aquele meu produto, eu preciso de muita gente trabalhando, muita mão de obra mesmo, mão na massa, propriamente dita. Eu vou atrás de um lugar, de um país subdesenvolvido onde a mão de obra é barata. Agora, se eu não posso sair do meu país, vou produzir no meu país, mão de obra é cara, eu tenho que investir em quê? Então, em capital. Eu tenho que investir em tecnologia para produzir com menos gente. Então, com mais máquina possível. Então, isso aí ó, na imagem aí vocês percebem, à esquerda é uma fábrica na China de eletrônicos e numa fábrica de eletrônicos nos Estados Unidos, à direita. Eu não estou vendo nenhuma pessoa aqui na fábrica dos Estados Unidos, só máquina. Então percebam aí a diferença de um país para outro, só em relação de como produzir. Então, para quem produzir? Então, em uma economia, né, de mercado, a renda das unidades familiares serão definidas pela oferta e procura, pelas taxas salariais, aluguéis, taxa de juros e tudo mais. Ou seja, minha renda depende de vários fatores. A renda da minha família depende de vários fatores. Se, por exemplo, eu só trabalho, minha renda vai estar limitada apenas ao meu salário. Agora, se eu faço um bico no final de semana com certos aparelhos eletrônicos,
faço bolo, minha mulher faz bolo dentro de casa e vende para fora, além de trabalhar em uma empresa. Então, eu tenho aí várias outras fontes de renda. Essas fontes de rendas é que vão fazer com que seja a renda total, né, final da minha família. Então, a renda de cada família vai depender da quantidade dos diferentes recursos que cada uma pode oferecer, né? E principalmente também do preço que as empresas estão dispostas a pagar. Por exemplo, eu sou professor. Eu posso chegar e falar, não, minha hora aula é R$ 3.000. Se a empresa chegar e falar, não, você está louco, nunca vou pagar isso, nem para um mais doutorado que você tiver, não vou pagar isso para você. Então, não estou disposto a pagar, vou pagar X. Você aceita? Então, por mais que é uma coisa que não depende só da família, da vontade da família, depende também do mercado e da vontade e de quanto está disposto a empresa a pagar por seus serviços, certo? E para finalizar aí, para quem produzir, né? Se o indivíduo dispuser de somente sua força de trabalho, como eu falei, o que acontece? A única renda dele vai ser o próprio salário. E se o mesmo indivíduo produzir doces, por exemplo, a renda dele vai ser ampliada, né? Uma vez que essa quantidade de bens e serviços está limitada, né, pelos rendimentos, ou seja, se o iPhone 10 custa R$ 11.000, ou o iPhone 11 custa R$ 9.000, uma pessoa assalariada não vai ter condições de comprar um iPhone desse. Mesmo ele dividindo em trocentas parcelas, ele tem outras necessidades prioritárias, né? Eu penso, né? Que às vezes tem essas loucuras de gente que gasta mais do que não tem. Mas entra pro SPC e tudo mais. Mas de modo geral, ela não tem condições. Então, a quantidade de recursos que ela pode adquirir vai depender muito do que ela consegue obter, né, de seus rendimentos. Então, quanto mais rendimentos, ou seja, mais recursos financeiros ela obtiver através de seus rendimentos, maior será a participação nela na determinação de para quem produzir. Então, quanto maior for sua renda, maior eu vou conseguir consumir. Então, por exemplo, nesse salão aí de automóveis em Dubai, teve a Nissan lançou um carro folheado a ouro. Então, quem é que vai consumir esse carro? Para quem vai ser produzido esse carro? Para um assalariado aqui brasileiro? Não, não vai ser. Então, talvez acho poucos brasileiros vão ter condições, né, de comprar um carro desse. Então, vai ser para quem? Para quem tem uma grande renda, ou seja, quem tem um grande rendimento, certo? Então, isso é que vai determinar no mercado aí para quem produzir. Então, esses são as três perguntas, né? Espero ter respondido aí para vocês. Peço novamente desculpa por não ter gravado esse vídeo antes. E esse fluxo circular da economia eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem a respeito desse fluxo circular da economia e eu vou passar depois uma atividade relacionada a ele, certo? Depois, na próxima aula, também vou estar explicando ele. Vou tentar explicar ele direitinho, tá bom? E aqui eu vou deixar ele mais visível para vocês visualizarem e tentarem entender como é que funciona esse fluxo, certo? Obrigado, pessoal, e até a próxima.